Na penumbra onde a fé tenta esconder suas contradições, a voz da razão rasga o silêncio. Nesse corte da live da Aline Câmara, mais uma vez trazemos à tona um nome que já virou pedra no sapato de muitos religiosos: Jason Ferrer. Um ex-pastor que viveu por mais de 2 décadas dentro do sistema evangélico, respirando púlpito, Bíblia e dogmas. Só que, em vez de continuar repetindo os mesmos discursos, Ferrer teve a coragem que poucos têm. Ele encarou as próprias dúvidas, atravessou a tormenta da culpa religiosa e decidiu encarar a realidade sem o véu da fé. Hoje é escritor, palestrante e criador de conteúdo no canal Além da Fé, onde desmonta peça por peça da engrenagem que sustenta a mentira religiosa. Ele já deixou sua marca com o livro Por que Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda? E prepara um novo trabalho ainda mais impactante: A Psicopatia do Deus de Israel. Ferrer não fala de fora, ele veio de dentro, conhece os bastidores, os truques e os jogos de poder. E justamente por isso que o incômodo é tão grande. Aqui no Rebelião Ateísta, esse é só mais um corte de uma série que não para por aqui. A cada vídeo, a cada trecho, a gente traz luz sobre aquilo que sempre tentaram manter na sombra. Esse é o corte 3. E se você achou forte o que já viu, fica ligado, porque os próximos vão incomodar ainda mais. Sem enrolação, bora pro vídeo. O mais interessante de tudo isso é que você não usou até agora nenhum livro secular para desconstruir toda essa ideia, porque todas as contradições já estão na Bíblia, e é por isso que a gente diz e repete, né? Quem lê a Bíblia só por ler se torna cristão, mas quem estuda se torna ateu. Porque quando você olha um pouco mais de perto, é muito frágil. Tudo isso é muito frágil. A gente percebe as contradições e elas estão, às vezes, em questão de versículos. É só você avançar um pouquinho mais e já tem aquelas contradições. Por isso é importante essa parte dessa desconstrução. E a gente compreender o que é de fato a Bíblia, né? E toda essa narrativa, porque a gente começa a perceber que nada disso faz sentido. Se nada disso que você está dizendo hoje, que você descobriu através dos estudos, não faz sentido, porque faz sentido, por exemplo, que você odeie homossexuais, ou que você julgue homossexuais, ou que você condene as mulheres por elas se imporem e ser livres, né? Então, assim, muito da construção da narrativa que está dentro da Bíblia, a gente começa a desfazer, porque a gente compreende que todas essas histórias não passam de histórias, né? E todas elas entram em contradição o tempo todo. Quero agradecer aqui o Leonardo, obrigado pelo conteúdo. Sou ateu convicto, 30 anos de escravidão religiosa, vocês são referência. 30 anos dentro do sistema religioso. Eu passei 23 anos e eu sei o quanto isso ferrou com a minha mente. Agora, 30 anos é um pouquinho mais, mas a gente está aqui na luta para desconstruir tudo isso, de todos esses traumas que foram sendo gerados em nós, né, através dessas crenças, e a gente vai trabalhando isso, não precisa ter pressa, a gente vai fazendo através dessa desconstrução, através de novos conhecimentos. O que a gente precisa é de conhecimento. Se você não tiver conhecimento, se você não ler, se você não estudar, se você não buscar por isso, você vai continuar acreditando que essa narrativa veio de Deus. E aí você vai ser aquele ateu que diz assim: Jesus é show de bola, né? Jesus é da hora, o que estraga é o fã-clube, porque você não compreende todas essas construções narrativas. E Jason, para a gente passar para o próximo bloco, você fala também, né? Você dedica o livro a mostrar o mito da encarnação, ressurreição, que você já até começou a entrar nesse assunto, e da ascensão. Sim. O que mais desmonta a ideia de um Jesus divino quando a gente olha de forma crítica? O evangelho ele teria sido pregado a toda criatura e assim Cristo não veio. Então, por que a igreja continua insistindo em manter essa narrativa, mesmo diante de todo esse fracasso histórico que você vem contando aqui pra gente? É claro que a gente está resumindo aqui, mas tem muito mais. Se você quiser saber um pouco mais, compre o livro do Jason para você se aprofundar ainda mais desses estudos. Segue ele também no canal.
Jason Ferrer, além da fé, Jason Ferrer. Me segue também lá no Instagram, oficial Aline Câmara. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like também, que é muito importante para a gente poder passar essas informações, esse conhecimento para mais pessoas. Vamos lá, Jason. Eu quero inclusive, comunicar ao seu público, agradecê-lo por estar 1 hora junto conosco, bater 1 hora já aqui, agradecê-los e, ao mesmo tempo, pedir que, se caso gostem do meu conteúdo, esteja comigo no canal Além da Fé no YouTube. Com Jason Ferrer. Só colocar Além da Fé no YouTube que você vai me achar, tá certo? Perfeito. Bom, a questão toda, Aline, é mais a falta de verificabilidade do contexto histórico. Historicamente, o Jesus da fé, ele não se sustenta. A ideia, por exemplo, quando eu falo da ressurreição de Jesus, mas começando por sua encarnação, a encarnação, na verdade, é um absurdo, né? Partindo de um ponto de vista filosófico, na verdade. Então, é um absurdo você, por exemplo, ter um Deus que engravida uma jovem humana, repetindo as histórias gregas, romanas, né, egípcias, de deuses que engravidam humanas, e dessas humanas geram semideuses, salvadores, heróis e aquela coisa toda. É uma saga, né? O que ocorre? Então, a encarnação de Jesus, eu mostro no meu livro que, filosoficamente, ela é insustentável. E a ressurreição de Jesus, eu quebro a ressurreição de Jesus dentro de 2 viés bíblicos, dentro de 2 histórias bíblicas que são impossíveis de serem comprovadas historicamente. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Então, na ressurreição de Lázaro, estavam judeus, todo tipo de vamos dizer, filósofos, estavam junto com, naquela ressurreição inédita, né, onde Jesus ressuscitou Lázaro, estavam os maiorais entre os israelitas, entre os hebreus, e essas pessoas não registraram absolutamente nada do que ocorreu. Isso aí é um erro histórico de verificabilidade horrível. É um erro horrível. Mas quando a gente vai para outra história, por exemplo, onde mortos se levantam de um cemitério, né, e centenas de pessoas saem nas ruas de Jerusalém, olha isso, algo público, não é algo privado, não é algo igual à ressurreição de Jesus. Eu trato primeiro da ressurreição de Lázaro e da ressurreição coletiva dos mortos para provar que Jesus é uma fichinha, uma tampinha diante desses fenômenos que foram públicos. Fenômenos que ocorreram socialmente tete a tete com pessoas, onde teve várias testemunhas de envergaduras filosóficas, teológicas, políticas e jurídicas completamente diferentes, né? Mas essas coisas não se realizaram na história. Então, se a ressurreição dos mortos, onde somente um evangelista viu, Mateus, foi o único que viu isso. Quer dizer, nós não tivemos nenhum poeta falando desse assunto, nenhum governador, político de envergadura alguma falando do assunto. Nós não tivemos outros evangelistas falando do mesmo assunto. Somente uma única pessoa em Jerusalém conseguiu ver mortos andando e conversando uns com os outros e visitando os seus familiares, amigos e colegas, ou pessoas de outras épocas, e a Bíblia deixa bem claro, eles cumprimentavam uns e outros. E isso não ser histórico. Não tem um único papel, um único pedaço de papel, um pedaço de papel que pudesse falar sobre essa história, uma história que deveria ser repercutida no mundo todo, muito antes dos evangelhos serem construídos. Essa história já estaria germinando em tudo quanto é tipo de lugar, a ponto de na África, né, principalmente, a ponto de na Ásia, maior, menor, na Ásia Central, em todos os lugares. Essa história é uma febre, a ponto de ninguém conseguir produzir outra coisa senão ela. Então quer dizer que essa história de Jesus dos mortos terem ressuscitado após a ressurreição, aliás, após o sacrifício de Jesus, aí quer dizer que não existe um único historiador. Ninguém se interessou pelo assunto, nenhum político para falar existia, por exemplo, obras que falavam sobre coisas supérfluas, Aline.
Como, por exemplo, a morte de um cachorro, onde uma carroça com bois passou em cima de um cachorro. E isso gerou uma comoção gigantesca, onde aquele cachorro era amado, onde pessoas davam comida, bebida, amparo para aquele cachorro. Ele era um xodó. E um autor falar da morte de um cachorro e da comoção social que isso gerou, porque o cachorro passou por debaixo da roda de um carro de boi, e não falar da ressurreição coletiva de mortos, eu acho isso demais estranho. Aí eu falei, bom, então para quebrar a ressurreição de Jesus, para mostrar que a ressurreição secreta, somente 12 pessoas viram. Jesus aparecia para gatos pingados. E a ressurreição aconteceu, foi um fenômeno. Mas, tá, e a ressurreição pública de Lázaro? Ninguém falou. Falou de Jesus, que ninguém viu. Só os caras dele, só a gangue dele, só a quadrilha dele viu. Só os amiguinhos dele viram. Ninguém mais. Aí, a ressurreição pública, ninguém viu. Não, nós não vamos falar sobre esse assunto, não, de jeito nenhum. Imagina, né? Não, imagina, falar sobre uma ressurreição, um morto ressuscitou, que isso? Normal. Um cemitério em peso, com mortos saindo. Não vou registrar, desculpa, querido, vou falar sobre o cachorro, vou falar sobre as prostitutas, vou falar sobre os namorados que conversavam à luz de velas. É um absurdo. Então, para que você possa chegar em Jesus, Jesus é somente uma fichinha, a ressurreição dele. Então, passa em descrédito. E aí eu trago vários autores no meu livro, que as obras desses autores, Aline, prevaleceram até os dias de hoje. Eles falaram de gato, cachorro, papagaio e passarinho. E esses caras não citaram um único A sobre a ressurreição de Jesus. Aí somente evangelistas, somente pessoal do clubinho de Jesus é que se interessaram pela ressurreição dele. Depois, quando a história começou a ser montada, que a ressurreição de Jesus recebe vários panos de retalho, é um pedacinho de um, é um pedacinho de outro, é um Deus que você vê ali, é um herói, é um divino, é um Deus, é um semideus, tudo isso em Jesus. E aí, do nada, esse cara aparece e conversa apenas com os seus. Tudo bem. Vontade dele. Se fosse eu, seria mais ambicioso. Entraria no templo. Voltei. E aqui estou. Mas não, ele foi modesto. Menino tímido. Foi comer peixe. Foi comer peixe com Paulo, com Pedro. Né? Muito bom. Nadou, comeu, bebeu, riu. Né? Mijou, defecou. E depois disso, pessoal, depois de 40 dias, falou, pessoal, cansei e agora eu vou para as nuvens e vou para o meu pai. Mas fiquem tranquilos, porque eu voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar de olho em vocês. Aí ele foi nas nuvens, sem contar, escondido de novo, porque nenhum judeu viu. Somente o pessoal do clubinho dele. Parece que ele ficou invisível e só apareceu na mente, na cabeça, dos olhos daquelas pessoas. E esse Jesus sobe com anjos, ele sobe fisicamente, corporalmente, vestido. E esse cara sai da exosfera, sem um traje astronômico, né? Um astronauta, né? Ele não foi desintegrado. E esse cara, quando sai do nosso planeta, ele vai encontrar o quê? Sistemas. A primeira que está próxima de nós é a Lua, mas ele diz, não é meu lugar. Aí ele ultrapassa a Lua, vai voando. Vai voando. O cara chega para os planetas, passa por Júpiter e diz, porra, é grande pra caralho. Agora ele entra para as estrelas. Ele entra na camada preta do tecido do universo. E ele some do tecido para lá. Cara, para onde esse cara foi? E sem um traje, com uma sandália, uma percatinha, um pé, com uma poeira ainda, comeu um peixe, foi de barriga cheia, pelo menos não vai ter fome, porque não tem a venda do seu Zé, no meio do caminho. Porra, Aline, não é preciso que você assassine literalmente a razão para que você não veja algo tão óbvio. Tá óbvio. Esse cara foi para onde? Ele foi para os céus. Cara, o céu não é aqui em cima, não.
Pessoas que estivessem abaixo de nós, em um planeta inferior, que estivesse num ângulo diferente, o céu seria nós. Aqui, a terra seria o céu para eles lá. O céu da minha boca está aqui em cima. Olha o céu. Existe um céu teto. Então, de que céu? Para onde Jesus foi? Que não foi desintegrado. Mas, Jason, aí é especulação. Jesus vai voltar. Cara, isso é uma história. É uma narrativa, como todas, de um herói. É um ciclo do herói. Onde o herói sofre, padece, morre, ressuscita, volta com grande poder e grande glória. É um ciclo do herói, meu irmão. Por favor. Né? E mesmo com todas essas informações hoje em dia, eles ainda forçam essa narrativa, e a igreja principalmente, né, continua forçando mesmo diante de todos esses fracassos, porque eu acho que o que a igreja não esperava de fato é que a gente vivesse na era da comunicação, na era do conhecimento, e que estivesse na palma das nossas mãos. Eles não esperavam por isso, né? E hoje existe toda esse questionamento a respeito das narrativas, até porque a gente agora tem acesso a outras histórias. Antes a gente não tinha muitos acessos a isso, né? A não ser que você tivesse dinheiro, por exemplo, né? Por isso que a religião sempre teve muito sucesso no meio dos mais pobres, por uma questão realmente de falta de acesso ao conhecimento. Só os mais ricos tinham acesso a livros, né? Principalmente relacionados a histórias antigas. E hoje a gente tem tudo isso. Mas apesar de tudo isso, eles ainda continuam reforçando. Por que você acredita que eles fazem isso, Jason? Eles continuam reforçando essa narrativa fracassada? Porque gera submissão, gera conformismo. Eu nunca vi pessoas tão conformadas, tão dadas quanto religiosos que têm uma esperança em alguma coisa. Eu acho bonito, eu acho louvável. Uma menina com o rosto todo desfigurado, sem dente, toda despedaçada, sem oportunidade no mercado de trabalho. E ela canta: Jesus está comigo, porque eu preciso sofrer para agradá-lo. Isso é conformismo, cara. É triste. Né? Eu preciso passar pela prova. Há um Jesus pedagógico. Há um Jesus que está me punindo por um pecado que um homem de barro e uma mulher costela, influenciados por uma cobra falante, eles denegriram toda a imagem do ser humano. Todos caíram. Todos foram pecadores. E Deus, ao invés de apertar um reset, não. Ele falou: vou perdoar, mas só vou perdoar com sangue. E eu preciso matar alguém para perdoar vocês. Porque se eu não matar, eu não sou Deus. Se eu não matar, eu não me sinto nada. Né? Se eu não ferir, se eu não magoar, se eu não destroçar, se eu não mandar um dilúvio para vocês, eu não posso ser Deus. Como é que eu posso me sentir melhor do que vocês? Se eu não estragar com a vida de vocês? Se eu não destruir a torre de Babel de vocês? Eu tenho que destruir vocês de alguma forma. Eu tenho que mostrar que eu sou Deus. Eu tenho que mostrar que eu sou o bam. Eu tenho que mostrar que eu sou um cara poderoso, que eu tenho músculos. Que eu sou o cara do universo. Ou senão, como é que vocês vão me reconhecer? Eu preciso acabar com o Egito. Eu preciso destruir todo mundo lá, matar as crianças, matar os bois, os gados, os escravos, destroçar tudo, acabar com todos eles. Eu quero derramar o sangue desses infelizes somente a uma coisa, para que os israelitas no futuro vejam o quanto eu sou poderoso e invencível. Propaganda. Deus destruiu o Egito. É evidente que isso não aconteceu, mas está na narrativa, no sonho dos israelitas, está no sonho dos hebreus, que essa história aconteceu. Os hebreus escreveram essas histórias para as crianças, para os adolescentes, elas foram crescendo com elas. Nós invadimos o Egito, nós éramos escravos lá. Nós tivemos um pai na fé chamado Abraão, um grandiosíssimo legislador, do qual Deus falava diretamente com eles, pessoal. E o povo é mesmo? É. Vocês não conheceram Moisés, não? Não. Mas nós tivemos esse Salvador, sim, ele falava com Deus, pessoal. Era Deus na terra, Moisés no céu, falava face a face, como eu tô falando com você aqui, mano. Sério, o Criador do universo? Sim, nós inclusive abrimos o Mar Vermelho. O cara tava com um pedaço de pau na mão e ele só tocou, o mar se abriu, e aquele exército poderoso de Faraó, que tá lá distante de nós, que nem ouça que a gente esteja falando isso dele, nem pode saber disso, mas a galera se afogou. E as crianças, não é possível. Esse é o Deus, esse aí é o cara. Aí ele falou: mas tem que obedecer agora, porque senão ele não vai falar com vocês. E para obedecer, aí tu vai ter que me dar tua mulher. Eu tô de olho na tua mulher. Tua mulher, porra, te falar, mano.
Mas Deus está falando aqui no meu ouvido que para ele voltar à comunicação, tu vai ter que me dar tua filha, vai ter que gerar algum tipo de promiscuidade, mas nada que abone, tá? Nada que venha denigrir você, tá? Eu vou pegar de segunda, quarta, sexta a tua mulher, mas fica tranquilo que é uma unção. O cara acredita nisso, coitado, porque senão Deus não volta. Ó, tu vai ter que me dar tu vai ter que fazer sacrifício, vai ter que comprar um boi, mas aonde? Compra no meu irmão ali, meu irmão vende um boi ali, ó. Compra e traz sacrifício, porque eu vou oferecer a Deus, para que Deus possa germinar a tua mulher e ela possa dar à luz. Porque, cara, sem sacrifício não há vitória, né, meu irmão? Por favor, né? Deus também não é otário, né? Aí o cara vai lá e compra do irmão dele cabeça de boi e vem entregar em sacrifício para o irmão do outro, que é o sacerdote. Então, quer dizer, é uma história, Aline, que gera horror na cabeça das pessoas. E outra, nós temos os inimigos. Quem eram? Os cananitas. Hoje, os comunistas. Mas eles tinham que ter um inimigo. Olha, Deus falou comigo aqui no ouvido, um minutinho só. Oi, Deus. Destruir homens, mulheres, crianças. Repete só um pouquinho agora, Deus. Crianças também é. Pronto, Saul, é o seguinte. Deus acabou de falar comigo, dizendo que você vai ter que ir lá, destruir tudo, acabar com os amalequitas e acabar com o rei, acabar com os filhos dele e acabar com os idosos, com as crianças. Um minutinho só, recebendo a informação aqui agora. Crianças de peito, Senhor. Exato. Crianças de peito, Saul, coloca na lista aí. Agora vai lá e se vira. Porque senão Deus não vai abençoar a gente. Porque nós temos um inimigo. E esse inimigo precisa ser exterminado. Para que eu possa, então, levar a mensagem de Deus. Porque Deus, ele é bom em se comunicar. Mas ele precisa de nós. Aí, Deuteronômio, o próprio Moisés vai lá e diz que ele vai, a partir daquele momento, levar o terror a todas as nações de debaixo da terra, para que todas as pessoas possam reconhecer que ele é Deus. Terror, levar vingança divina para as pessoas. E hoje, o que mais me admira são homens que sabem ler, escrever, sabem fazer conta e até dirigir. Mas quando estão diante dessas histórias, eles se prostram. Então é um resultado bom. A história entendeu, os psicologistas, os psicólogos compreenderam que é bom ter religião, porque eu submeto o outro a mim. Tem coisa melhor? Eu consigo subir num trono, 6, 7 rapazes me seguram e me colocam no ombro. Eu não preciso nem se colocar meu pé no chão. Eu tenho dinheiro, tenho roupas, tenho comida. E para um irmão, me dê a sua mulher em nome de Jesus. Ele diz, por quê? Não, ele diz amém, que assim seja. Deus está pedindo, mas tem que ser Deus. Mas Deus acabou de falar no meu ouvido, profeta. Amém, pastor. A rocha, arrasa com ela. Arrasa com a minha filha. E as pessoas ali vendiam seus filhos para pagarem dívidas. E Deus aceitava a escravidão humana. E os teólogos chegam hoje, teólogos que sabem ler e escrever, e dizem, não, aquilo não era escravidão. Aquilo era um contrato. Empresa, funcionário, né? Patrão, empregado. Não havia dinheiro. As pessoas, elas não se vendiam. Era um contrato social entre eles, era algo benéfico. O escravo, inclusive, tinha 13º, pessoal. O escravo tinha família, comida, bebida, tinha transporte, saía quando queria e mandava como podia. Eu digo, mas não é isso que está escrito na Bíblia. Então eles distorcem tudo para que a historinha, elas continuem invictas, seduzindo mais pessoas, e eles vendendo livros, vendendo cursos, vendendo tantas outras coisas e diminuindo as pessoas, a dignidade humana na cara delas. Você é pecadora. E você precisa de mim. O Bispo Macedo falando. Não. Vocês me devem. Vocês não pagaram a dívida comigo. Vocês me devem. Eu estou aqui por vocês. Um cara bilionário, Aline.
explorando pessoas inocentes que, ainda que vejam, não veem, ainda que ouçam, não ouvem, não lhe passam pelos sentidos, porque a fé é um combustível que toma conta dessas pessoas a tal ponto que elas pegam fogo. É um ópio que entra na cabeça. Sim, a igreja, ela entendeu muito bem como funcionava a mente humana, né? Essa é uma das coisas que eu falo, que a religião, ela foi inteligente, né? Os criadores da religião, principalmente quando a gente fala das religiões abraâmicas, eles pegaram ali o cerne do nosso ponto central, que é o medo, né? A gente é movido muito pelo medo, e eles trabalharam isso muito bem. Então, quando eles dizem a você que aquela ali é a palavra de Deus, aquele livro que eles escreveram é a palavra de Deus, e que você não pode questionar, caso você questione, você vai ser castigado, logo você começa a sentir medo de questionar, até porque o que eles fizeram? Eles materializaram o castigo. Todos aqueles que questionavam a Bíblia ou questionavam a religião imposta, e que eles faziam? Crucificavam, matavam, perseguiam, torturavam. E isso criou ali uma ligação na mente das pessoas de que, sim, Deus castiga. Mas não era Deus quem castigava, porque não existe Deus, né? Quem castigava, não. Mas as pessoas reproduziram esse medo século a século e milênios, né? E até hoje em dia as pessoas ainda sentem medo de olhar para essas histórias, não importa o quanto a gente esteja falando aqui, mostrando, esfregando na cara das pessoas, dentro da própria Bíblia, que existem diversas contradições que provam que tudo isso foi uma construção de uma narrativa, mas ainda assim essas pessoas vão se negar e vão dizer que elas tiveram experiências com Deus, que elas sentem Deus, que aconteceu um milagre na vida delas, porque Deus falou com elas. Ainda que a gente fale, porque psicologicamente elas estão sendo trabalhadas desde muito cedo, né? As crenças religiosas, elas são muito fortes, principalmente na nossa sociedade. E é por isso que eu falo, 99% das pessoas, elas sofrem com traumas religiosos. Porque independente de você ter pisado os pés dentro de uma igreja ou não, a nossa sociedade foi colonizada pelo cristianismo. E uma vez que nós fomos colonizados por cristãos, logo todas essas crenças dogmáticas vindas do cristianismo, todo esse fundamentalismo que eles trouxeram aqui para a nossa sociedade, foi imposto também, da mesma maneira, com ameaças, com morte, com tortura, né? Então nós aprendemos dessa forma e fomos transmitindo isso uns para os outros. E você percebe que até aqueles que dizem não ter religião continuam sentindo muito medo de ir para o inferno, de receber um castigo, não sabe de onde vem. Eles dizem, eu não acredito em Deus, mas continuam ainda com medo, muitas vezes, de questionar a Bíblia, de questionar pessoas que falam da palavra, né, da Bíblia, né, para elas, tem medo de ir adiante, tem medo de fazer coisas que disseram que é errado, que é pecado, que é imoral, porque eles ficam com medo de ser castigados, ou nessa vida, ou no pós-vida. Eles falaram sobre o inferno, trouxeram essa ideia tenebrosa, né, de que você vai passar o resto da sua vida, não, né, da eternidade, porque eternidade é uma coisa que é também criada pela religião, né, o resto da sua eternidade no inferno, no lago de fogo, sofrendo. E as pessoas, elas vislumbraram isso através de imagem, através de músicas, através de figuras de autoridade, impondo aquilo, reforçando essa crença na mente das pessoas, e elas passam a acreditar nisso emocionalmente, mesmo que racionalmente elas digam, eu não acredito, mas emocionalmente elas continuam acreditando, porque isso foi muito reforçado. E aí você carrega medo, você carrega culpa, você carrega dependência, né, de figuras de autoridade, porque talvez você tenha substituído o seu líder religioso por outras figuras, que para você são figuras de autoridade, mas o que ela diz ainda é lei para você. Então, se ela disser que algum tipo de comportamento que você tem é errado, ela vai acreditar naquilo e vai seguir aquilo cegamente, sem questionar. Então, muitos só substituem, né, porque toda a estrutura da religião cristã foi formada através de ferramentas psicológicas e foram muito reforçadas dentro de nós, né? E por isso que as crenças, elas não estão na nossa razão, elas estão na nossa emoção, e por isso é tão difícil de se desfazer delas. E chegamos ao fim de mais um corte, minha gente. Esse foi o corte 3 da live com a Aline Câmara, trazendo o Jason Ferrer, um ex-pastor que não se contentou com as respostas prontas da religião e resolveu encarar de frente a verdade. E eu preciso falar uma coisa importante para você que ficou até aqui.
não perde os próximos cortes. Sério, porque cada um deles é uma peça desse quebra-cabeça que mostra como a fé cega foi construída em cima de medo, manipulação e interesses humanos. Quando a gente solta esses trechos aqui no canal, não é só para gerar polêmica, é para criar reflexão, é para tirar a venda dos olhos de quem ainda acha que religião é sinônimo de moralidade ou de verdade absoluta. O Jason Ferrer é um exemplo vivo de que até quem dedicou a vida inteira ao púlpito pode, sim, acordar para a realidade e perceber que foi enganado por anos. E se ele conseguiu se libertar, qualquer pessoa pode. Esse é um ponto que precisa ficar claro. Ninguém nasce religioso. O que acontece é doutrinação. Criança nasce sem religião. É a família, a escola, a comunidade que enfiam dogmas goela abaixo e depois querem que a pessoa acredite que aquilo é uma escolha. Não é escolha, é condicionamento. Jason passou por esse processo, como tantos outros, mas decidiu romper com isso. Agora presta atenção numa coisa. Os próximos cortes não vão aliviar. A gente vai trazer discussões ainda mais pesadas, mais diretas, que desmontam os alicerces da fé. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal Rebelião Ateísta, se inscreve agora. Ativa o sininho porque a gente não está aqui para fazer média com pastor, com padre ou com qualquer líder religioso. E eu quero pedir algo a mais. Compartilha esse vídeo. Manda no grupo da família. Manda para os amigos. Manda para aquele conhecido que vive repetindo frases prontas de pastor. Porque é assim que a gente espalha a verdade. Não é ficando calado, não é se escondendo, não é deixando a religião dominar a narrativa. É botando a cara, é enfrentando, é mostrando que tem gente que não tem medo de falar a real. Agora, deixa eu abrir meu coração com vocês. Fazer esse tipo de conteúdo não é fácil. A gente sabe que mexe com interesses gigantescos, que bate de frente com pessoas que vivem da fé alheia. Mas, se a gente se calar, a mentira continua vencendo. E a nossa missão aqui é resistir. É rebelião contra o engano. É rebelião contra a manipulação. É rebelião contra a fé cega. Jason Ferrer é só um dos muitos que já tiveram coragem de dar esse passo. Mas a luta não é só dele, não é só minha, não é só sua, é nossa, é coletiva. Porque cada vez que um vídeo como esse chega a mais pessoas, um pouco da máscara da religião cai. Cada vez que alguém compartilha, mais uma corrente da escravidão mental se quebra. E olha, vou ser bem direto. Os próximos cortes vão expor ainda mais a podridão desse sistema. Vai ter pastor incomodado, vai ter religioso revoltado, vai ter gente tentando calar a gente. Mas a verdade é como fogo. Pode tentar apagar, pode tentar esconder, mas sempre volta a brilhar. E é esse fogo que mantém a gente firme aqui. Por isso, não perde o que vem por aí. Esse foi só o corte 3. Se você achou forte até agora, se prepara, porque ainda tem muita coisa para vir. Então, já se inscreve, já ativa o sininho, já deixa o like e já comenta aí embaixo o que você acha. O espaço está aberto para debate, para crítica, para opinião. Aqui não tem censura, aqui não tem medo. E, se puder, dá aquela força extra. Vira membro do canal. Isso ajuda a manter a rebelião viva. Ajuda a gente a continuar produzindo, pesquisando, trazendo conteúdo de qualidade. Porque não basta criticar. A gente precisa manter a chama acesa. Para fechar, eu deixo aqui uma reflexão. Se até quem viveu mais de 20 anos dentro da religião teve coragem de assumir que tudo aquilo era uma farsa, qual a desculpa de quem continua defendendo o indefensável?
A religião treme quando a verdade aparece. E cada corte, cada vídeo, cada fala é mais uma rachadura nesse castelo de areia que chamam de fé. Esse é o rebelião ateísta. Aqui é resistência. Aqui é luta. Aqui é rebelião contra a mentira que por séculos aprisionou a humanidade. Tamo junto. Até o próximo corte. E lembra, a rebelião não para.